Amados, nós queremos conversar com os irmãos essa noite lá no Salmo 91. É um salmo conhecido dos irmãos, né? Enquanto os irmãos estão abrindo aí nas suas casas, Salmo 91, verso 14. Dizer também que amanhã nós estamos aí voltando com o estudo dos jovens, estamos estudando o Tiago. Amanhã tem uma pergunta que não quer calar, que eles vão ter que me responder. Aonde nasce o pecado? Olha que pergunta. Aonde nasce o pecado? Aonde é que nasce o pecado? O pecado está lá no mundo, o pecado vem com o diabo. Onde é que nasce o pecado? Amanhã, segunda, quarta e sexta, os jovens estão com estudo, não é? E a semana toda você tem semana de lives aí da igreja, para que você possa ser abençoado. Muito bem. Salmo 91, 14, diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa noite eu queria falar sobre a diferença que o nome de Jesus pode fazer na sua, na minha vida, nas nossas vidas. A diferença que um nome faz. Porque quando a gente pensa nome, quando nós pensamos em nome, para nós hoje nome não tem muito significado. O nome apenas representa aquilo que aquela pessoa é, mas é apenas uma identificação para separá-la das outras pessoas e a gente saber quem as pessoas são. Mas na época do Antigo Testamento, na época do Novo Testamento, o nome representava o caráter, o nome representava a reputação, o nome representava a dignidade, o nome representava a obra, o nome representava o poder de uma pessoa. Então querem ver? Salmo de número 8 e o verso 1, Salmo 8, verso 1, tem uma palavra aqui que diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia. E aí eu tenho orientado os jovens, tenho orientado a igreja. Se você olhar direitinho aqui, tem Senhor. No hebraico são duas palavras distintas. O primeiro Senhor é o nome de Deus, é Iavé. É o nome que traduzido para o Novo Testamento é o nome Jesus, é o nome Senhor, não é? Ó Senhor, é o nome de Yahvé. Depois ele disse Senhor nosso. Esse Senhor nosso já não é mais o nome de Yahvé. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando ele está falando do teu nome, ele está dizendo do teu caráter. Ele está falando da tua reputação. Ele está falando da dignidade de Deus. Ele está falando da obra de Deus. Ele está falando do poder de Deus. Por que é que esse nome é magnífico? Por causa da sua santidade. A santidade de Deus, e aí você precisa entender o que é santidade. Salmo 111 e o versículo de número 9 diz assim. Salmo 111 diz assim: santo e tremendo é o seu nome. Quando eu penso em santidade, não é apenas que Deus é um ser moralmente puro. Quando a gente pensa em santidade, a gente pensa em santidade como um antônimo, como o oposto de impureza, tá certo? De profano. Mas quando eu penso em santidade, quando a Bíblia fala de santidade, ele está dizendo que Deus não é apenas moralmente puro, mas que Deus não é comum. Ele está dizendo que Deus não é vulgar. Ele está dizendo que Deus não é casual. Ele está dizendo, quando a Bíblia diz que Deus é santo, ele está dizendo que Deus é distinto de nós. Quer dizer, Deus não é da nossa laia, Deus não é da nossa raça, Deus não é como nós. Quer dizer, não há nada no mundo, não há nada no universo todo que seja semelhante a Deus. É isso que ele está dizendo. Então há um autor que diz que Deus é o totalmente outro, não é? Tem um teólogo que diz que Deus é o totalmente outro. Então, os atributos de Deus, quer dizer, a bondade, o amor, a justiça, são manifestações desse caráter santo. Quando eu digo que Deus é santo, então eu estou dizendo que Ele é totalmente outro. Ele tem tudo aquilo que nenhum ser humano tem.
Ele tem tudo aquilo que nenhuma pessoa no universo tem. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Isaías que a glória dele, ele não compartilha com mais ninguém. O nome dele é único. Não há ninguém que lhe seja semelhante. É por isso que na palavra de Deus, Deus vai totalmente contrário à idolatria. Porque a idolatria é você dar a alguém que não seja Deus, a um ídolo que não é Deus, a glória que só Deus pode ter. Se Deus é totalmente santo e não existe um outro que lhe seja igual nesse universo todo, então ninguém é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser glorificado como Deus é. É isso que você precisa entender, tá certo? Ah, mas pastor, é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus não é Deus. Deus é o totalmente outro. Só Deus é santo. Quando Isaías tem a visão de Deus, ele vê os serafins cantando diante de Deus, afirmando a santidade de Deus. Ele diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quer dizer, o seu caráter, a sua bondade é manifesta em toda a terra. Então o seu nome é magnífico, é isso. Salmo 132, verso 2 diz assim: eu me curvarei com o rosto em direção ao santo templo e te louvarei por causa do teu imenso amor e da tua fidelidade. Sim, as tuas promessas são garantidas pela honra do teu nome. Aleluia. Sabe por que Deus pode fazer diferença na sua vida? Porque Ele é santo. E porque Ele é santo, Ele é único, tá certo? Porque Ele não é igual às pessoas. Ele pode prometer e pode cumpri-las, porque as promessas que Ele faz, Ele garante pela honra do seu próprio nome. E o nome dele é magnífico, e o nome dele é totalmente outro. Não existe outro ser como Ele. Olha que coisa tremenda. Por que é que as pessoas fazem promessas aí fora e não as cumprem? Por que é que o esposo muitas vezes faz promessa à esposa e não cumpre? Por que é que a esposa faz promessa ao esposo e não cumpre? Por que é que os pais prometem aos filhos e não cumprem? Por que é que os filhos prometem aos pais e não cumprem? Por que é que as pessoas, os políticos fazem promessas e não cumprem? Porque são pessoas imperfeitas, são pessoas que muitas vezes talvez tenham até a intenção, mas não conseguem ter o poder. Deus tem a intenção e Deus tem o poder. Sabe por quê? Porque Ele é totalmente santo. Aleluia. Ele é grande. Quer ver uma coisa? Lá no livro de Jeremias, capítulo de número 10 e verso 6, ele diz assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Aleluia. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. E aí Senhor de novo com letra maiúscula, todas as palavras, é o nome de Deus. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Aí diz assim no verso 7: quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. E o versículo de número 10 diz assim: mas o Senhor, e aí de novo o nome de Deus, é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. No verso 16 diz assim: ninguém ou não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia. Ninguém lhe é semelhante. Verso 6 está dizendo: ninguém é semelhante a Ele. No verso 10 está dizendo: Ele é o Rei eterno. Rei eterno significa que Ele sempre existiu. Todos os seres que já passaram por essa terra, ou ainda estão nessa terra, tiveram um começo e vão ter um fim. Mas a Bíblia diz que Deus não teve começo e não terá fim. É por isso que Ele é magnífico. É por isso que eu posso me apegar. A Bíblia diz que porque Ele não tem começo nem fim, Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas começam a partir dele. Ele diz: haja luz, e houve luz. Cresça, e cresceu. Ele tem o poder de fazer aquilo que ninguém faz. Então que diferenças esse Deus que é magnífico, esse Deus que é santo, esse Deus que é grande, Ele pode fazer na sua vida. Aí a gente volta para o Salmo 91. Livramento é a primeira coisa. 91 diz assim:
porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui são duas ideias distintas. Primeira ideia distinta é que nós somos livrados. Há um livramento, Deus nos tira, e aí a gente vai lembrar do Salmo 40 e o verso 1. Quando ele disse que ele nos tirou de um poço de perdição, quer dizer, nós estávamos perdidos dentro do poço de perdição, no charco de lodo, quer dizer, nós estávamos dentro daquele poço, nós estávamos sem salvação, não tinha como nos livrarmos daquela situação, não tínhamos como sairmos daquele estado, o nosso estado era estado de morte. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse era o nosso estado. Então nós somos livrados. Livrados é tirados daquela situação em que nós estávamos, arrancados daquela situação. Nós não nos livramos a nós mesmos. As pessoas às vezes não entendem. Vocês crentes dizem que vocês são salvos, ou que estão salvos. Eu quero dizer a você, não é por mim, não é por nós, mas é algo que Deus faz em nós. Aleluia, é isso que Ele faz em nós. Ele nos tira lá do poço, Ele nos tira lá do charco, Ele nos tira de uma vida sem propósito, Ele nos tira de uma vida sem sentido. Quando eu não conhecia Jesus, a minha vida era essa, sem propósito. Eu vivia, mas sem propósito. Eu não entendia por que é que Deus queria com a minha vida. Eu não sabia o meu destino. Hoje eu sei o destino que eu tenho. Então hoje eu tenho um propósito, hoje eu tenho um destino, hoje eu sei exatamente porque Deus me colocou aonde eu estou. Eu tenho a certeza disso, porque a palavra de Deus me diz isso. Em Deus nós encontramos propósito. Então o texto está dizendo, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E aí, primeiro ele me tira do charco de lodo. Primeiro ele me tira do poço de perdição. Era o lugar onde eu estaria perdido, onde eu estava perdido. Na verdade, amados, é o lugar onde todas as pessoas em pecado estão. E você pode estar dizendo, mas eu vivo em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Não há uma pessoa que esteja e possa dizer que está imune ao pecado. Não existe imunidade quando você nasce nesse mundo ao pecado. É uma doença que nos apanha e nós não temos como lutar contra ela. É o pecado. Todos nós estávamos. Primeira coisa, Ele nos livra. Depois o texto está dizendo que Ele nos põe a salvo. Tem uma Bíblia, uma tradução de uma Bíblia que diz assim: Ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente e por isso eu o colocarei num lugar alto e seguro. Quer dizer, Deus não apenas nos tira dali, mas Ele coloca num lugar seguro. Colocar a salvo, um lugar alto. Essa é a ideia. O Salmo 40 também vai dizer a mesma ideia. Quando ele diz, Ele me tirou do poço de perdição, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha. A rocha é lugar seguro, estável, segurança. Essa é a ideia. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então a primeira diferença que Deus pode fazer na sua vida, que o nome dele pode fazer na sua vida, que Ele mesmo, quando eu falo do nome, eu estou falando dele, do caráter dele, do poder, da obra dele na sua vida. Primeira coisa, Ele pode livrar você. Segunda coisa, Ele pode colocar você a salvo. Isso é, Ele pode dar estabilidade. Sabe, Ele pode dar segurança. Amados, pensa comigo. Se não é a maior insegurança que um homem pode viver nesse mundo, fechar os olhos à noite, não saber se vai acordar, e se não acordar, não saber para onde vai. Pense na maior insegurança. Não é se a pandemia vai passar, não é se o vírus vai me pegar, não é se a economia vai se levantar novamente, não é se eu vou ter emprego amanhã. Não, porque o mundo já passou por muitas crises. Nós já passamos pela gripe espanhola, nós já passamos pela peste negra, que dizimou milhões. Nós já passamos por isso. Nós já passamos pela primeira grande guerra, pela segunda grande guerra. Milhões de judeus foram mortos. Nós já passamos por isso. Mas amados, a maior incerteza, a maior insegurança, sabe qual é? É você dormir hoje à noite com saúde, sabendo que amanhã você pode não acordar. E se você não acordar, você não saber qual é o destino da sua alma. E tem pessoas que dizem assim: eu não tenho feito isso errado, nem aquilo ali, eu sei que Deus vai me colocar no bom lugar. Não funciona assim.
O texto está dizendo, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa é a diferença. Davi vai dizer no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. É a presença de Deus. Sabe, é o relacionamento com Deus que faz a diferença. Tanto que no versículo de número 15, ele diz assim, na sua angústia eu estarei com ele. Olha, irmãos, pensa direitinho. Nós somos seres minúsculos nesse universo, mas nós temos um Deus que é o Senhor de todas as coisas. Tem um hino que a gente canta, Marcos, antigo, diz assim, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Não é? Como é que é o resto? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Aí diz assim, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Aleluia. Ele é grande, mas apesar dele ser tão grande, ele se preocupa comigo aqui. Sabe, eu tenho um irmão que ele um dia me disse no telefone comigo, tu és abestalhado. Sabe por quê? Porque o mundo está se acabando com guerra, tem fome na Etiópia, as pessoas aí precisando, hospitais cheios de gente, tu tem uma dor de cabeça, tu tem um problema em casa, emocional, aí tu chama Deus e Deus está preocupado com a dor de cabeça. Com tanta coisa para ele se preocupar, é porque na cabeça do meu irmão, esse Deus é pequeno demais. Se ele estiver lá, ele não está aqui. Se ele se preocupar com um problema grande, aí ele não pode se preocupar com outro. Mas a Bíblia diz que ele é grande, ninguém é semelhante a ele. A Bíblia diz que ele é o Rei eterno. A Bíblia diz que ele é onipresente e onisciente. Ele pode estar aqui, ele pode estar ali, ele pode estar agorinha mesmo com o pastor André lá, e ele está agora com o pastor André lá no Rio Grande do Sul, lá em Três Coroas, lá perto de Gramado. Pode estar, e está na verdade. Está com nossos irmãos lá em Frei Miguelinho. Ele está com nossos irmãos lá do outro lado, enquanto aqui são 8 horas, 8:30 da noite, são 8:30 da manhã, lá do outro lado do mundo, Deus está lá. Essa é a verdade. Primeira coisa que ele coloca, livramento. Sabe? Ele me livra e me põe a salvo em segurança. Segunda coisa que eu coloquei aqui, versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Orações respondidas. E João vai, no Novo Testamento, vai dizer isso. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Você tem um Deus que está pronto. Você tem um Deus que está perto. Talvez você esteja sozinha. Talvez você esteja sozinho. Muitas vezes na vida, nas tempestades da vida, com gente perto nós estamos sozinhos. Muitas vezes nas adversidades da vida, com muita gente perto nós estamos sozinhos. Sozinho dentro de um quarto. É o esposo que não entende, é a esposa que não entende, é o filho que não compreende. São as pessoas que se voltam contra você e você se encontra só. Às vezes as pessoas não entendem a dor que você está sentindo e você se encontra sozinho. Mas deixa eu lhe dizer, quando nós nos apegamos a esse Deus, o texto está dizendo, na sua angústia eu estarei com Ele. Mas o texto está dizendo, Ele me invocará e eu vou responder. Deus vai estar perto. E Deus vai estar perto ouvindo as suas orações. Sabe? Deus vai estar perto ouvindo as suas orações. Olha que coisa tremenda. Nós sabermos que temos um Deus que nos ouve, que nem precisa de mim. Um Deus que não precisa de mim. Um Deus como um cantor cantou alguns anos atrás, ele dizia assim, mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Que verdade, não é? Às vezes a gente se acha demais, mas o que é que nós somos? Pó,
cinza. E esses dias de pandemia não é o que temos visto? Valas sendo abertas, as pessoas sem poderem fazer velório, jogadas dentro de um buraco e colocadas lá. Olha que coisa triste. Antigamente as pessoas, alguns meses atrás, pessoas preparavam a cova, faziam uma estrutura, colocavam o nome. Hoje são jogados ali dentro. São jogados ali dentro. Nós tivemos um país aqui perto, né? Que as pessoas estavam morrendo e ficavam estendidas. Vocês viram? Morriam e ficavam estendidas no chão porque não tinha serviço funerário para poder recolher os corpos. Olha que coisa. A gente tem um Deus que está perto, que ouve as nossas orações. Mas uma outra verdade, versículo 15 diz assim, versículo 15 ele diz assim: ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Você sabe o que significa glorificarei? Posição de honra. Aqui é a posição de honra. Na verdade, o texto diz assim: eu vou livrá-lo. Há uma outra tradução que diz: eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. 1 João 2,28 diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, Mateus 25, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você sabe o que é isso? Isso é honra. Aleluia. Quando eu olho para mim, irmãos, às vezes as pessoas dizem assim: o pastor Rinaldo é tão humilde. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Toda vez que eu olho para a cruz, eu vejo o quanto eu sou pecador. Toda vez que eu olho para a cruz, eu enxergo a minha indignidade. As pessoas, vocês estavam fazendo aqui esse cordel, né? Foi um cordel lindo, lindo. Vocês, ainda bem, graças a Deus que eu não tenho problema de coração, né? Minha pressão está tranquila, porque a surpresa de hoje, não é? Eu não sei onde é que esconderam tanto essas mulheres ali. Mas assim, eu olho para a minha indignidade. Eu estava ali ouvindo vocês e disse: meu Deus do céu, eu não mereço isso. Porque eu olho para mim, me vejo um pecador. Redimido, é claro. Mas um pecador. Indigno. Indigno do amor, indigno dessa posição, indigno de estar cantando, indigno de estar orando a Deus. Sabe? Eu olho para isso. E aí, amados, Deus está dizendo que nos cobre de honra. Amados, eu estou aqui nessa igreja há tanto tempo que eu vi pessoas chegando aqui sem honra nenhuma. Eu vi pessoas chegando aqui arrastadas, e hoje eu vejo pessoas com honra, com família, vidas transformadas. Deus faz isso. É Ele quem faz isso, sabe? Um Rinaldo que vivia, amados, um Rinaldo naquela época de beber batida. Então existia batida. Os novos não sabem nem o que é isso, né, Lúcia? Mas tinha uma batida de maracujá, batida de não sei o quê. Um dia eu tomei uma batida e saí vomitando. O rapaz olhou o meu amigo estava comigo, disse assim: tu não está bem não? Eu disse: estou, rapaz. Que história que eu não estou bem? Eu estou bem, rapaz. Quantos postos tem ali? Eu disse: tu não está vendo que tem 4? Só tinha um. Eu disse: está vendo que tem 4 postos ali? Eu estava ruim demais, não estava não? E bebi, vomitei tudo aquilo ali. Olha que desgraceira. Olha o que Jesus fez. Um rapaz que ficava zombando por baixo das portas das igrejas, quando o pessoal cantava, que tirava onda. Eu estava hoje mandando a mensagem para o pastor Márcio: quem éramos nós dois que era de zombar? E hoje é onde nós estamos. Posição de honra. E amados, e mais importante, sabe o que é? É um dia, Andréa, eu ouvir o Senhor dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Olha, Deus pensou em mim antes de eu nascer.
Está preparado desde a fundação do mundo. Ele pensou em mim antes de eu nascer. Essa semana eu estava dizendo aos jovens, mesmo que a gravidez, muitas pessoas pensam assim, puxa, a minha gravidez, eu nasci, mas não fui desejada. Eu nasci, mas não fui desejado. Sabe? Talvez a sua mãe ou seu pai não desejasse que você nascesse. Mas Deus já tinha planejado o seu nascimento. Olha que coisa tremenda. E Deus já tinha planejado o destino. Então, salvação, lugar de honra e salvação plena. Porque a ideia, eu lhe mostrarei a minha salvação, é a alegria de contemplar a glória de Deus. Amados, aí você está me perguntando, puxa pastor, é tanta bênção, eu vou ser livrado, eu vou ser colocado em segurança, Deus vai estar comigo, as minhas orações vão ser respondidas, eu vou ter uma posição de honra, eu vou ver essa salvação que Deus tem para mim, o que é que eu preciso fazer? Salmo 91 diz isso, poluei a salvo, porque Ele conhece o meu nome. Poluei a salvo, porque Ele se apegou a mim com amor. Deus não precisa de mim nem de você. E você pode viver como quiser. Mas Ele almeja ter um relacionamento, sabe? Um relacionamento vivo. Ele almeja andar com você. Ele almeja viver com você. Ele almeja estar na tua vida. Ele almeja, Ele deseja entrar na tua vida. Não é por isso que lá no Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amados, você só chama para a sua casa para comer com você alguém que você tem intimidade. A pessoa não passa no meio da rua pedindo uma comida e você diz assim, venha para cá, senta aqui na minha mesa. Não funciona assim. Você bota na sua casa quem você tem intimidade. Sabe, Jesus disse, eu vou entrar, eu vou cear. E eu vou cear com Ele e Ele vai cear comigo em intimidade. É isso que Deus deseja. Conhecer. Quando eu estou junto, quando eu tenho intimidade, eu começo a ter esse conhecimento. E Jesus vai dizer que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e o seu Filho, a quem Ele enviou. Se você olhar comigo, Ele vai dizer, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu vou colocar Ele a salvo porque Ele conhece o meu nome. É isso que Ele está dizendo. E lá no livro de Miqueias 4:5 diz assim, por isso seguiremos o Senhor nosso Deus para sempre. As outras nações adoram e obedecem aos seus deuses, mas quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós o adoraremos e lhe obedeceremos para sempre. Então a palavra aqui é, se apegue a Ele com amor. A palavra aqui é, conheça esse nome. A palavra aqui é, siga Ele. A palavra aqui é, ande com Ele. E as pessoas têm uma visão errada disso. Estou terminando. As pessoas têm uma visão errada disso. Porque as pessoas acham que andar com Deus é vir a um templo, fazer um rito e depois voltar para casa e durante a semana viver como acha que deve viver. E nessa semana, se houver uma intercorrência, se houver algum problema, se houver alguma dificuldade, aí, ai meu Deus, então Deus aí é aquele que só chega nas intercorrências. Ou quando eu vou para a igreja, o templo, para visitá-lo. Isso é totalmente contrário ao que Deus quer. Deus quer ter uma vida, Deus quer andar conosco, Deus quer que nós nos apeguemos. A Bíblia fala que quando a igreja de Éfeso se afastou, deixou de ter o primeiro amor, ele manda uma igreja, ele manda uma mensagem para o anjo daquela igreja. Se arrependa, voltem a mim amar novamente, como vocês amavam no começo. Quando perguntado a Jesus qual é o maior mandamento, ele dizia, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Essa é a palavra. Se nós queremos livramento, se nós queremos segurança, se nós queremos orações respondidas, se nós queremos a promessa, a presença de Deus, se nós queremos posição de honra, se nós queremos estar do lado dele e ouvir ele dizer, vinde benditos de meu Pai, e não afastai-vos de mim, apartai-vos de mim malditos, eu preciso, amados, eu preciso me apegar a Ele. Eu preciso ter uma vida com Deus. Eu preciso ter um relacionamento vivo com Deus. Eu preciso colocar nele a minha confiança. Salmo 20, verso 7 diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus.
A minha confiança. Tem muita gente aí que está confiando. Confia em Deus. Eu confio em Deus, mas confio em Nossa Senhora. Eu vou voltar para o começo. Sabe o que o começo diz? Que só Ele é magnífico. Só Ele é santo, santo e santo. Só Ele. Então eu só posso me apegar a Ele. Me apegar a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não há outro. Sabe? Nada. Nada. Então todas as outras, tudo aquilo que concorre com Deus precisa ser tirado da minha vida. O dinheiro concorre com Deus na sua vida, precisa ser tirado. Você precisa amar mais a Deus do que o dinheiro. As festas concorrem com Deus, precisa ser tirado. Você tem que amar mais a Deus do que as festas. A bebida afasta você de Deus, concorre com Deus no seu coração, a bebida precisa ser tirada. Porque Deus precisa ser o primeiro. As baladas concorrem com Deus no seu coração, precisa ser tirada. Porque Deus tem que ser o primeiro. Porque se Ele não for o primeiro, Ele não quer o segundo, nem quer ser o terceiro. Ou Ele entra para dirigir, para guiar, para lhe orientar a sua vida. Pensa comigo, nós somos meio idiotas. Nós somos meio abestalhados. Nós pensarmos que o Deus que criou todas as coisas, que é aquele que era, que é e que há de ser, que sabe tudo. Imagina esse Deus que criou todas as coisas, Ele vai querer o segundo lugar. Ou eu devo dar a Ele o segundo lugar? Não. Ou Ele manda, ou você deixa que Ele dirija a sua vida, ou você se apega a Ele e diz assim, isso é o mais importante. Ou você faz da sua vida o que você quiser. Você vai da sua vida o que você quiser. Então não se engane. Sabe? Não se engane. Não se engane. A palavra dessa noite é: esse nome, o nome de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, a obra de Deus, pode fazer diferença na sua vida, muita. Mas para que essa diferença aconteça, você precisa se apegar. Você precisa conhecer a esse Deus. Você precisa se abrir para Ele. Você precisa ter um encontro com Ele. Sabe? Você precisa tirar e derrubar os altares na sua vida que concorrem, sabe? Que Deus não pode ter um altar aqui para Deus, outro altar para o dinheiro, outro altar para Maria, outro altar para José, outro altar para os vícios, outro altar para tanta coisa. Aí você pode dizer assim, comigo pode, mas deixa eu lhe dizer, você está enganado. E se morrer assim, vai morrer enganado. Porque ele, se não é prioridade na sua vida, ele não entra nela. Se ele não for o Senhor da sua vida, nada. Agora, para terminar, Paulo vai dizer lá em Filipenses, que vai chegar um dia, que toda língua vai confessar, que só Jesus Cristo é Senhor. E mais uma vez, a palavra Senhor ali, é a tradução grega, da palavra hebraica do nome de Deus, Yahvé. É a mesma ideia. Kyrios é a mesma palavra para Yahvé. Ele está dizendo que é o nome do Senhor Jesus. Toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Então sabe o que significa isso? Que queira ou não, vai chegar um dia que você vai dobrar-se diante dEle. Agora só tem uma diferença. Quando você se dobrar diante dEle naquele dia, porque você vai se dobrar diante daquele que é Senhor. Depois desse momento, você vai ouvir Ele dizendo, separando você, chamando pelo nome, os que estão escritos no livro da vida. E aí, vinde, benditos de meu Pai. Um dia desse eu conversei com uma pessoa daqui da cidade, muito rica, política, eu disse a ela, a pior coisa do mundo é você ouvir Deus dizer, apartai-vos de mim, malditos. Porque aí não tem mais o que fazer. Não tem mais como voltar. Sabe? Não existe mais isso. Essa vida é a vida que Deus te deu.
Deus te deu com um propósito. Deus te deu com um destino. Mas se você não se apegar a Ele, você perde o propósito. E o seu destino, ó. Que o Senhor Deus possa, essa noite, antes de você dormir, você faça como um dia eu fiz. Quando eu entendi isso, eu me ajoelhei na minha cama chorando. Disse: Senhor, eu sou um pecador. Eu não quero mais essa vida que eu estava vivendo, sem propósito. Eu quero que o Senhor me perdoe e me faça novo. Hoje eu estou aqui, mas por aquilo que Ele fez. Não é por minha força, mas por aquilo que Ele fez em mim. Hoje Ele quer fazer e pode fazer a mesma coisa na sua vida. Se você está me ouvindo e o seu relacionamento com Deus não está bem, sua aliança com Deus está quebrada, essa é a noite também de você dizer: Senhor, me perdoa. Eu quero me apegar ao Senhor com amor. Eu quero te amar, eu quero ter paixão pelo Senhor. Eu quero que o Senhor seja prioridade na minha vida. Amém?